Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceite aí meu cordial bom dia, meu cordial boa tarde, meu cordial boa noite, sabendo que hoje é o dia que fez o Senhor. E a palavra de Deus nos diz: alegremos e regozijemos nesse dia. Ou seja, alegremos e regozijemos no dia chamado hoje. Porque, querido, estamos vivendo dias de muitas incertezas. Dias esses, cada dia surge coisas novas. Dia esse que cada dia chega ao seu mal. Então, temos que nos preparar espiritualmente para as coisas que está por vir. Porque a palavra de Deus diz que em Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Infelizmente, eu como pastor, eu tenho que dizer que esse amor tem se esfriado ao longo do tempo. Ao longo dos dias, ao longo dos anos, esse amor chamado amor eros, que é o amor do homem para com a mulher, tem se esfriado. Porque, querido, a gente já não vê pessoas lutando pelos seus ideais, a gente não vê pessoas brigando por direito, por aquilo que é seu, porque as pessoas hoje vivem numa incredulidade muito grande. Hoje a gente vê por pouca coisa as pessoas se matam, ficam se degradando como se vivesse em uma arena. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, querido. A palavra de Deus diz que tudo isso é necessário para que se cumpre aquilo que o Senhor Jesus deixou nas suas escrituras, que vai passar o céu e a terra, mas as palavras dele, essa não vai passar. Quando eu falo em amor, eu vejo o amor muitas vezes se desvairando, saindo assim como se não existisse mais nada. Infelizmente, os dias que estamos vivendo são dias maus, são dias terríveis, mas, querido, nós temos que nos apegar, nos agarrar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés e ela é luz para o caminho. Para me ter essa lâmpada e ter essa luz, eu tenho que buscar numa fonte inesgotável que se chama Jesus Cristo. Porque eu lembro no Evangelho de João, no capítulo 4, que por volta de meio-dia Jesus esteve sede, ia passando em Samaria e parou num poço para beber água. E a Bíblia diz que ali estava uma mulher pegando água. E quando Jesus chega diante desta mulher, Jesus pede a ela um pouco de água. E aquela mulher retruca e começa a conversar com Jesus. Olha, sendo tu judeus, como você vem me pedir água? Porque a Bíblia diz que os judeus não tinha boa convivência com os samaritanos. E aquela mulher era uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana. E Jesus diz que pedindo água para ela, e ela diz: olha, o poço é fundo e eu não tenho como te dar água. Aí Jesus fala para ela: olha, porque se a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Você sabe que é justamente essa água que todos deveriam provar, deveriam beber desta água e desta fonte inesgotável
que se chama Jesus. E a Bíblia diz que Jesus começa a conversar, a palestrar com essa mulher. Até que essa mulher diz assim, olha, eu não tenho quem pegue água para mim. Aí Jesus falando com ela, fala assim, olha, então vai e chama seu marido. E ela diz assim, olha, eu não tenho marido. E Jesus mais uma vez fala com ela, disseste bem que não tem marido, pois tiveste 5 e nenhum desses era seu. Ou seja, essa mulher samaritana, ela vivia em verdadeiramente prostituição. Até que Jesus dá água para ela. E essa mulher se torna uma missionária na sua província, na sua cidade. Querido, muitas das vezes, meu irmão, as coisas não acontecem na minha nem na sua vida, porque está faltando essa água. Está faltando eu tomar desta água que se chama Jesus, essa água que jorra para a vida eterna. Porque o Senhor Jesus disse, ó, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Querido, esta água e este pão, nós temos que ter todos os dias como um verdadeiro pão diário, né? O pão, como o café da manhã, todos os dias nós tomamos, nós temos que ter a palavra de Deus, ter Jesus Cristo como nosso pão diário. Porque se eu fazer desta forma, até aquilo que é para dar errado, Ele vai fazer dar certo. Então, quando Jesus começa a conversar a respeito da vida eterna, a mulher se interessou. Querido, o que o Senhor mais tem é interesse de nos esclarecer a respeito do reino do céu. Porque o reino do céu, ele não consiste em comer e beber e pagar conta, não. O reino dos céus consiste em buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Dias terríveis, dias maus, todos nós vivemos, preto, branco, rico, pobre, todo mundo passa pelos dias maus. Mas só que no livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento, ele diz assim, olha, e vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Ou seja, todos nós que servimos a Deus, uma hora ou outra o Senhor está sempre nos dando escape, sempre guardando a nossa casa, guardando a nossa vida e guardando a nossa família. Não é porque somos bonzinhos, não é porque somos pastores, não. Porque existe uma coisa chamada comunhão, existe uma coisa chamada koinonia, que quer dizer comunhão. Nós temos que ter comunhão com o céu para que as coisas aconteçam na nossa vida. Meu irmão, todos os dias o Senhor nos proporciona coisas novas diante da sua palavra. Porque, como eu disse que no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Há muito tempo que a gente vê esse amor se esfriando. Pai matando filho, filho matando pai para ficar com herança, criança sendo jogada do 3º, do 4º, do 5º andar de apartamento. Tudo isso é falta de amor. Tudo isso é falta de coinonia com Deus, de comunhão com Deus. Querido, se temos comunhão com Deus, a gente não pode ter comunhão com as trevas. Porque todos os dias, meu irmão, surgem coisas novas. Todos os dias, oportunidade nova. Todos os dias chega algo na minha vida e na tua vida para que façamos como se fosse para nós mesmos. Porque as oportunidades são dadas para todo mundo. Então, cabe eu e você agarrar essa oportunidade como se fosse a última oportunidade da nossa vida, como se fosse a oportunidade que nunca mais iria surgir. Então,
por se multiplicar. Ou seja, quanto mais vivemos, mais vai se multiplicando a iniquidade. E a iniquidade, meu irmão, vem de pessoas iníquas, de pessoas que não creem, de pessoas que não acreditam que Jesus é galardoador daqueles que o buscam. E eu estou nesse dia de hoje trazendo para você esta palavra, que tudo isso que está acontecendo no mundo é para que nós se achegamos a Deus, para que nós voltamos a praticar as primeiras obras, a praticar e a viver o primeiro amor, não o amor eros, o amor do eros, que é o amor do homem para com a mulher, mas sim um amor ágape, que é o amor de Deus para com a humanidade, para o amor de Deus para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Querido, não se turbe o vosso coração, como diz a palavra de Deus. Não turbe o vosso coração. Crê em Deus, porque Ele diz que na casa dele há muitas moradas. Na casa dele há morada para mim, há morada para você, onde nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem tampouco penetrou no coração, nem na mente humana. É aquilo que Deus tem preparado. O que Deus tem preparado, meu irmão, será um céu de glória, onde Ele vai enxugar do meu e dos teus olhos todas as lágrimas. Não vai existir morte, não vai existir pessoas que tiram proveito das situações dos menos favorecidos. Só que também vai haver um dia, uma prestação de conta, onde eu, você, todos irão comparecer diante de um tribunal chamado Cristo Jesus, diante de um trono branco, onde iremos comparecer. Ali estará escrito tudo que fazemos na terra. Ali vai se abrir-se os livros, e os livros serão abertos. Cada livro será aberto. Vai contar a história da minha e da sua vida, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente deixou de fazer, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que pode fazer e não faz, este comete pecado. Meu irmão, você não pensa que pecado é só adulterar, pecado é só roubar, pecado é só dizer falso testemunho, não. Existe pecado que a gente comete consciente e também inconscientemente. Aí onde entra a palavra em Mateus 24, mais uma vez, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. É o que nós estamos vendo hoje. Mas enquanto estamos vivos, enquanto temos oportunidade de falar, enquanto temos oportunidade de pregar, de ser melhor, de fazer melhor, então vamos fazer, vamos ser justos, praticando justiça, vamos ser salvos, pregando a salvação. Não sei se você está entendendo o conteúdo dessa mensagem, porque muitas das vezes, meu irmão, as pessoas só querem ouvir mensagem para estar massageando o ego, para dizer que vai ser rico, para dizer que vai ter casa na praia, vai ter carro, vai ter isso. Olha, o que o Senhor mais se importa é com a salvação, porque a própria palavra do Senhor diz que Ele mesmo não tinha nem onde inclinar a cabeça para dormir. Olha só, e muitas das vezes as pessoas estão atrás, sabe de quê? De riqueza, para mostrar para um, para outro, para fulano, para ciclano que pode. Mas a própria Bíblia nos diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece não é o governo do estado, não é o presidente de um país, não é um pastor de uma igreja. O que me fortalece é saber que todos os dias, através dessa oportunidade que o Senhor nos dá, é que a gente temos que ser mais fervoroso em buscar a Deus, mais com vontade de aprender a palavra de Deus, porque eu lembro certa feita que a Bíblia vai nos dizer
no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que a Bíblia diz, é a Bíblia que está dizendo, que Pedro pescou a noite inteira, a noite toda batendo rede no mar, a noite inteira pescando, mas não havendo pescado nada, não havendo apanhado nada. A Bíblia diz que Pedro volta para a beira da praia para lavar as suas redes. Lavar as redes vazias. Uma coisa é você lavar a sua rede com peixe, né? Outra coisa, dura coisa é você lavar as suas redes vazias e saber que você trabalhou a noite inteira batendo rede no mar. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro, ao voltar na beira da praia para lavar as suas redes vazias, ele olha para o lado e vê Jesus pregando de um barco. Jesus pediu de um barco como se fosse um púlpito, um altar, e começou a pregoar a palavra de Deus. Até que Jesus olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, volte de novo ao mar e lança a tua rede no lado direito. Meu irmão, quando a ordem de Jesus é dada, até os peixes do mar, até as aves do céu, a natureza, tudo que há, que foi criado por ele, obedece. Tudo obedece. O homem pescou a noite inteira, não pescou nada, não pegou nada. Mas voltando para a beira-mar, ao lavar a sua rede, Jesus manda ele voltar e lançar a sua rede no lado direito. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que a tua rede, você tem jogado do lado oposto. Você está brigando contra Jesus. De qual lado você está jogando a sua rede? Porque o problema não é jogar do lado que você quer, é obedecer o lado que o Senhor manda. Jesus mandou Pedro lançar a rede do seu lado direito. Será que ele não lançou do lado direito, do lado esquerdo? Será que ele não já tinha lançado? Mas só que ele disse assim: Senhor, sobre a tua palavra eu vou e lançarei a rede. Olha, não basta só ir. Não basta só ir e lançar a rede. O segredo está em obedecer. Você sabe por quê que essa geração que vivemos hoje é uma geração fracassada? Você sabe por quê que essa geração que vivemos hoje é uma geração mimada? É uma geração que não acredita nos mistérios, não acredita nos milagres de Deus? Sabe por que essa geração é desse jeito que eu estou falando? Porque não quer obedecer. Porque quando eu obedeço, até aquilo que é para dar errado, a Bíblia que diz, o Senhor vai fazer dar certo. Só por causa da minha obediência. Porque quando eu falo de obediência, eu lembro que o povo de Israel andou 40 anos errante no deserto por causa da desobediência. Porque quando Deus mandava eles fazer, eles faziam até certo tempo. Depois dava as costas para Deus e adorava a imagem de escultura, adorava outros deuses sem ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então, querido, quando eu aprendo a obedecer, quando eu aprendo a colocar em prática aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, nós temos que fazer de acordo com o querer e a vontade de Deus. Você sabe por que essa geração é uma geração falida? Você sabe por que essa geração é uma geração incrédula? Você sabe por que essa geração dá 2 passos para frente e volta 4, 5? Você sabe por quê? Porque não obedece. Não obedece a pai, não obedece a mãe, não obedece os avós, não obedece pastor, não obedece o marido não obedece a mulher. Ou seja, vive a incredulidade da desobediência. Porque a própria palavra de Deus nos diz: quando eu obedeço pai e mãe, ele acrescenta os meus dias na terra. Essa promessa
esse mandamento é seguido de promessa. É obedecer pai e mãe para que se multiplique os dias na terra. E hoje as pessoas não querem obedecer, né? Eu não sei se você é desse tempo, mas eu sou do tempo que a gente respeitava os mais velhos. Se estava em pé no ônibus, nós dava lugar. Se tinha muitas bolsas, a gente acompanhava e seguia aquela pessoa levando peso, ou seja, levando a carga, porque o próprio Senhor Jesus disse para levar as cargas um dos outros. Eu sou desse tempo, meu irmão. Eu sou desse tempo no qual bença pai, bença mãe, bença avó, bença avô. Hoje já não tem mais isso. E aí, coroa, como é que você tá? Como é que tá? Tá tudo bem? Não é nem desse jeito hoje. Hoje vive cheio de gíria para o pai, para a mãe, chamando de velho, chamando de ultrapassado. Não sabe que a experiência que vivemos, que viveu um dia para passar para essa juventude, porque se está de pé até hoje, porque obedeceu. Quanto jovem na boca de fumo, quanto jovem perdendo as suas vidas, porque desobedece a pai e mãe. Quantas das vezes meu pai e minha mãe me davam conselho, eu pegava, achava que era dono do meu próprio nariz, achava que já era de maior e fazia as coisas para o meu bel prazer. Só que as coisas que eu fazia, daqui a pouco vinha reclamação, daqui a pouco vinha doença, daqui a pouco vinha algo que eu tinha que ficar dentro de casa para ouvir conselho mais uma vez do meu velho pai e da minha velha mãe. Então, meu irmão, no Evangelho de Mateus está bem claro em dizer para mim e para você, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito ia se esfriar. Já não se vê igreja como antigamente, já não se vê pastores como antigamente, já não se vê irmão louvando, adorando a Deus como antigamente. Por quê? Porque o amor se esfriou, porque o amor não é mais o mesmo. O amor hoje corre em pauta de interesse, de favorecimento. O amor que vive hoje é amor para se dar bem. Olha, eu não casei com fulano, eu casei com fulano, não foi por amor não, foi porque fulano tinha isso, tinha aquilo. Querido, esse amor se torna um amor maldito. Se torna um amor maldito porque não tem Deus nesse negócio. Deus é amor, mas Ele é justiça. Então tudo que eu e você fazemos aqui, um dia terá uma prestação de conta. Eu não sei quanto tempo nós vamos viver nesta terra, nós vamos durar nessa terra, porque o homem e a mulher aqui na terra, nós temos um prazo de validade. A nossa validade é determinada por Deus. Então, meu irmão e minha irmã, você que tem oportunidade, você que está ouvindo esta mensagem, aproveite as oportunidades, porque tem oportunidade que ela nunca mais vai surgir na sua vida. Então agarre essa oportunidade e crê que Jesus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta vai se abrir. Então, para me encerrar, quando Pedro obedeceu, a Bíblia diz que foi a pesca maravilhosa que ele teve, que foi a melhor pesca da sua vida. Um homem que era acostumado com marés, era acostumado com peixe, era acostumado com luas para trazer os peixes, a lua das marés. Tudo isso Pedro era acostumado. Mas não basta ser acostumado a viver de uma maneira. Temos que viver de acordo com o querer e a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele está com os braços abertos,
dizendo, vinde bendito do meu Pai, dizendo, filho meu, me dá teu coração que eu te darei, Pai, dizendo para que não temas que eu sou contigo, não te espante que eu sou o teu Deus. Meu irmão, não tem como dar errado viver para Cristo, não tem como dar errado viver um evangelho, não um evangelho light, um evangelho de facilidade, mas um evangelho que vive e que prega a verdadeira palavra de Deus. Porque todas as vezes, meu irmão, que fizerde isso, a Bíblia diz, fazei em nome do Senhor. E nós estamos fazendo aqui o ID, trabalhando, mas fazendo o ID através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não faz curva. Porque a palavra de Deus, ela não vai te matar em nada, vai simplesmente te vivificar e fazer com que você seja melhor do que foi ontem. E fazer o dia de hoje ser um dia produtivo debaixo da potente mão de Deus. Para me encerrar dentro da palavra, Salmo de número 37, versículo 4 e 5. O versículo 4 de Salmo 37 diz assim, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Vou parar aqui, daqui a pouco vou falar o 5. Deleita-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Eu sei que o teu coração deseja muitas coisas, mas de todas as coisas que o teu coração desejar, tem que ser o desejo de buscar ao Senhor, o desejo de estar perto do Senhor, porque quanto mais perto de Deus, mais longe dos problemas. Quanto mais perto de Jesus, mais longe do diabo. Quanto mais agarrado, mais juntinho de Jesus, mais longe dos seus problemas, com esse mundo maldito que nos oferece apenas morte, que nos oferece apenas o Hades, o inferno. Então, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. O 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque tem pessoas que entregou o caminho a santo A, a santo B, a entidade tal, mas isso aí tem boca, mas não fala. Então entrega quem pode fazer tudo, por mim e por você. Entrega ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agora eu quero estar orando. Eu vou orar agora, meu irmão. Eu não sei qual é a sua pendência nesse mundo. Eu não sei o que te faz chorar. Eu não sei o que está faltando na sua vida. Mas nós vamos fazer esta oração agora, para que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Porque é momento de oração. Eu quero orar e falar com Deus ao teu respeito. Senhor nosso Deus e nosso querido e eterno Pai, meu Deus, no nome do teu Filho Jesus, eu entro na tua presença em oração, Pai, te pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, Pai, até pelos meus gestos, Senhor, que eu cometo diante dos teus olhos. Pai, eu venho nesse dia de hoje te pedir para que o Senhor do alto céu ouça essa oração, que ela não fica apenas aqui nesta loja, Senhor, mas que ela fica, Pai, entre o teu trono, Senhor, da glória, e o Senhor ouça e responda a nossa oração. Olha a nossa petição, olha o que temos pedido a Ti, Senhor, que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos e ouvir a esta oração. Pai, abençoa teu filho, abençoa tua filha, abençoa este homem que está doente, porque o Senhor é o Jeová que cura, Senhor. Então entra com providência dentro desta casa, desta família, vai tirando desse meio, Pai, tudo que não provém do teu Espírito, joga esses espírito maligno que tem ganhado trabalho na encruzilhada, nos campos de futebol, nas matas virgens, meu Deus, no cemitério, joga esses demônios por terra, Senhor. Ah, Senhor, esse demônio que vem à terra perturbar e tirar a paz da vida desta pessoa, joga por terra e nos dá vitória
vitória, Senhor, no dia de hoje, porque nós apresentamos esse dia nas tuas mãos, apresentamos a nossa casa, apresentamos, Senhor, os nossos parentes, apresentamos tudo que é nosso, Pai, diante de ti. Então faça segundo o seu querer e a sua vontade e nos dá vitória, porque assim eu oro e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê do outro lado, você pode digitar amém e digita graças a Deus. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Crê que hoje é o dia que fez o Senhor. Crê que hoje pode ser melhor do que ontem. Sabe por quê? Porque quando você entrega o teu caminho ao Senhor, quando você confia, pode ter certeza que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Amém? Então fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você que ficou até agora aí ouvindo aí, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Entra nesse canal aí, compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha, comente a respeito do que foi falado e crê que Deus é Deus na tua vida. E tudo que você pedir ao Pai, crendo, você vai receber. Amém? Então fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia. E Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, no nome de Jesus.